Contato agora com Natália Molina, que vem trazendo hoje um assunto que fico cada semana mais impressionado com a criatividade da Natália. Hoje vamos falar de filmes aqui. Natália, mais uma vez, alegria em vê-la aqui no nosso Farol. Seja muito bem-vinda. Oi, Beto. Olá, tudo bem, pessoal? Tem que ter criatividade, né? Mas É é que o isso mundo do aí. vinho é muito amplo, então dá para trazer sempre um assunto novo. Tá bom. Ó, se prepara, a partir da semana que vem teremos novidades aí. Quero te fazer um convite também para conhecer as novas instalações aqui do nosso Farol. Se prepara aí, porque Sim, vem novidade pela frente e novidades boas também, viu, Natália? muito bom. Isso é sempre bom. Bom, você vai falar hoje sobre vinhos. O que você sabe que eu já vi algo parecido em relação a livros, né? Mas filmes, eu confesso para você, faz tempo que eu não vejo algo parecido. Primeiro que filme combina com o quê? É, Pipoca. sim. E pipoca combina com vinho. Pipoca combina Por- com vinho? O vinho combina com tudo. Isso que é incrível. Então, pipoca com um vinho branco, um chardonnay geladinho, pipoca com espumante, fica perfeito. E com esses filmes que eu vou falar aqui para vocês hoje, eu tenho certeza que a vontade de tomar um vinho durante assistindo o filme, comendo pipoca, vai aumentar. Aliás, eu me lembrei muito de você no domingo, porque você fala tanto que gosta de espumantes, etc. E tal. Eu percebi que a minha esposa estava meio assim, para baixo e tal, domingo, todo mundo meio cansado, ela teve evento no sábado, e aí acorda, sai, vai para um lado, para o outro. Aí no final da tarde eu vi que ela estava meio cansada. Sabe o que eu fiz, Natália? Fui lá, devidamente, abrir um espumante, e sei que ela gosta de moscatel. Você sabe que deu uma animada legal, aí parece que ela levantou do final de semana, ficou muito melhor. Realmente, você tem toda a razão, viu, Natália? Os espumantes são para celebrações, para festa, então a gente nunca. Aliás, quando começou a pandemia, Champagne, né, a região de Champagne, entrou em crise. Por mais que o mundo inteiro estava vendendo vinhos, aumentou 60%, 70% de vendas, Champagne caiu suas vendas, porque champanhe é visto como nos dias de celebrações, para você ficar animado. E todo mundo em casa, na pandemia, os casamentos pararam, as festas pararam, caíram as compras dos champanhes. Diminuíram, né? O pessoal foi mais para os vinhos. Então, sempre eu falo, você tá precisando de uma ideia, não sai do lugar, tá meio desanimado, abre principalmente o espumante que vem a alegria junto, parece. É verdade. E esse estava especialmente muito gostoso, cheio de aquelas bolinhas ali, estava perfeito, ideal, temperatura ótima, deu tudo certo. Bom, nós vamos começar então com que vinho, Natália? Qual que você com que vinho não, né? Com que filme? Qual que você sugere E aí? filme? É. Então, o primeiro filme é o Notas de Rebeldia. Esse é o filme mais recente de vinhos. Todo mundo pode encontrar no Netflix. Eu não vou dar spoiler, tá? Eu vou falar mais ou menos a sinopse do vinho para todo mundo poder assistir. Então, ele conta a história de um jovem que ele está dividido entre o sonho de se tornar um sommelier e a desaprovação da família. Então, é muito legal. Ele vai para a França, ele faz tem partes da degustação, aquilo que eu gosto de sentir aromas. Então é bem interessante esse filme e vai dar uma vontade de abrir um vinho com certeza. Segundo Olha. filme é Entre Umas e Outras, Sideway. Conta a história de dois amigos. Esse é considerado obrigatório, tá, para assistir. É a história de dois amigos Perfeito. que integra ele com uma viagem para a Califórnia, lá na região de Napa Valley, e aí vai aumentando a ligação deles com a amizade, porque o vinho tem isso, né? De ter essa ligação. Esse filme é de 2004 e eu vou ficar devendo só onde achar ele, porque eu acho que só no YouTube a gente vai encontrar ele. Eu dei uma pesquisada e não em nenhuma outra plataforma eu achei. O terceiro aí é o Não, mas Mondovino. peraí, Esse aí peraí. tá. Não, mas peraí, Pode esse falar. filme aí, esse filme aí dá pra gente ver pela fotografia, pela imagem, são dois casais. Esse filme você já assistiu também? Esse não. Esse é um que eu tá na lista. Ah, tá bom, tá bom. Então tá. Porque esse aí é mais difícil de encontrar, mas me indicaram no YouTube. Mas é que ele é muito antigo, né? Ele é de 2004. Então, mas ele tá na minha lista. O resto, todos eles eu já assisti, só esse que não. Então Então, tá o bom. primeiro lá, Notas de Rebeldia, tá no Netflix. Esse aí
a gente encontra no YouTube ou se jogar no Google, né, para achar aqueles onde a gente acha filmes, né, gratuitos. Aí depois vem Mondovino. Mondovino é um documentário que está no Prime. Ele é muito interessante para quem aí já não é história, é documentário. Então para quem ama o mundo dos vinhos aí, ele fala sobre a obsessão mundial e ele explora, né, sobre o vinho, e ele explora a globalização e o capitalismo internacional que está afetando na arte e no processo artesanal. Então, quando entram as indústrias, quando entram os enólogos muito modernos, e aí como isso vai afetando a parte artesanal de produzir vinho. É bem interessante esse documentário. Esse aí está no Amazon, no Prime. Mondovino. Esse está no Amazon, tá bom, tá bom. Você sabe que eu vou aproveitar. Todas as sextas-feiras aqui o secretário de Cultura, aqui, o professor Farid Zani, participa conosco, dando dicas culturais também, entre elas, obviamente, de filmes, né? E eu vou aproveitar alguns recortes para ver se ele já assistiu alguns filmes desses. Ele fala sempre ao lado da minha irmã, da Fabiana Lucato, e eu vou aproveitar essas deixas que você está nos dando. Mas temos mais um aí na sequência. E essa sequência é muito boa. Eu separei assim, os melhores, né? Tem um bom ano, que aí é Romance, né? Ele é de 2006 e a gente acha na Apple TV. Então, ele é a história de um homem que herdou a vinícola do tio, que faleceu, que é em Provence, na França. E eu não preciso falar mais nada, né? Porque o cenário é incrível das vinícolas francesas. E lá, claro, ele conhece uma possível prima dele, que também é dona das terras. E aí começa um romance. É lindo, cenário maravilhoso, fotografia de filme, dá vontade de ir para lá na mesma hora. Esse é super romântico e acha na Apple TV. Olha, herdar uma vinícola já é bom. Agora, herdar uma vinícola na região de Provence é melhor ainda, né, Natália? Eu falo que eu jogo para o universo assim, quem sabe lá na Toscana não tem um tio perdido, que, né, não tem a família e a gente possa herdar. Né? Mas imagina em Provence. Bacana, bacana. E aí, depois, tem esse documentário que é o Sour Grapes, que é 2016. O Sour Grapes é a história de... Eu não lembro se ele é chinês ou coreano, agora me perdeu. Ele tá no Netflix também. E ele é um fraudador de vinhos. Então, assim, ele chega nos Estados Unidos, jovem, começa a participar de leilões de vinho, comprando vinhos, né, originais, vinhos caros, e dali ele começa a falsificação das garrafas. Então, tem gente que teve prejuízo, assim, de bilhões de dólares. É muito interessante, é triste de ver para quem participou, mas é interessante para ver como a estratégia, como ele fazia, assim, é muito doido pensar, né, de como os golpistas vão pensando. Então, ele foi o maior fraudador de vinhos da história. Sour Grapes. Você sabe que eu vou te contar algo que ocorreu há mais de 30 anos, será? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Meu pai era vivo e teve um sujeito bastante conhecido aqui em Limeira que vendia tudo, né? E uma vez vendeu para o meu pai uma caixa de vinhos. Eu não me lembro a marca, mas eu sei que na época ele era muito conhecido, esse vinho. Meu pai sempre gostou de vinho, conhecia um pouco, lógico que há 30, 35 anos atrás não havia tanta sofisticação em termos assim de conhecimento como existe hoje, né? A própria importação de vinho, né, Natália, era muito difícil nessa época também, hoje muito mais fácil. Mas você acredita que ele foi tomar o vinho e ele era falsificado? Isso há 35 anos atrás, você me lembrou dessa ocorrência. Simplesmente, o que eles faziam? Pegavam um vinho de baixa qualidade, aqueles vinhos né, de garrafão, que eram muito populares lá na época, enchiam as garrafas, tampavam e mandavam ver. Esse, no caso dele, ele falsificava os rótulos, porque as garrafas em si eram muito caras, então ele não comprava todo. Ele falsificava os rótulos e ia colando nas garrafas. Mas você sabe que agora, eu até falo para tomarem cuidado, naquele vinho Catena Zapata, que todo mundo ama, que é um vinho argentino maravilhoso, da família Catena, e tem vindo muito vinho falsificado dele. E aí, como saber que é falsificado? Aí tem que entender um pouco mais de vinho para saber o sabor. Inclusive, eu falei isso ontem no Instagram, de como a gente sabe a diferença de um vinho oxidado, um vinho ruim, de baixa qualidade, né? Porque às vezes o oxidado não é porque ele é ruim, ele passou por alguma transformação, né? Às vezes ficou num lugar que não era para
aconselhável para guardar, enfim. Então tem o vinho de má qualidade, o vinho oxidado e aquele que você não gosta, que é do seu paladar que você não gosta. E para entender essas diferenças, tem que beber muito vinho, tem que estudar muito para poder entender, por exemplo, um Catena Zapata, que ele é único de sabor. Para quem nunca provou, né? E aí você pega aí falsificado. Então, assim, desconfie dos preços muito baratos, né? Ainda mais esses vinhos que são guardados, eles ficam lá anos em barrica de carvalho, depois eles são guardados. Você não vai achar um vinho desse por menos de R$100, dificilmente, né? Então tem aí as promoções de 60, R$70, desconfie. Interessante, mas olha, esse vinho aí, para quê? Não precisa ser grande conhecedor de vinhos, não, mas é um vinho muito popular aqui no Brasil, né, o Catena? Muito. Então, mas aí, talvez quem não entenda tanto de sabor vai tomar e acha que tá maravilhoso, que é ele. Mas tem que tomar cuidado com os preços muito baixos de bebidas. Então, olha lá na internet, por exemplo, até vodka, whisky é mais fácil de falsificar. Você olha lá na internet, o preço da whisky é R$150. Nossa, mas aquele lugar tá vendendo a 60, desconfia. Tá certo. Aliás, só para contextualizar também, esse sujeito que eu estou te falando, na época vendia muito uísque também. Mas há 35 anos atrás também era muito comum o uísque falsificado. E por isso que também levou meu pai a desconfiar da qualidade do vinho que ele vendeu. Ele vendia uísque falsificado, só podia vender vinho falsificado também, né, Natália? Acontece bastante, mais do que a gente imagina. Por isso é legal sempre comprar em lugares confiáveis. Perfeito. Não sei se temos mais algum filme aí, hein, Arthur? Tem aqui, Entre Vinho e Vinagre. Esse é de 2019, é uma delícia. É sobre história de... São 6 amigas, que uma delas vai fazer 50 anos, e aí elas viajam também lá para Napa Valley, na Califórnia. É incrível, é leve, é gostoso, para assistir com amigas. A mulherada aí vai amar. É engraçado, é uma comédia, você vê, essas atrizes são maravilhosas, e é bem legal. E aí... Temos mais um outro que esse é o que eu mais amo de todos, é o Julgamento de Paris. Esse filme é o Entre Vinho e Vinagre você acha no Netflix e o Julgamento de Paris no Amazon também, tá? O Julgamento de Paris, ele é de 2008 e ele aí conta com o Alan Rickman, né, que é esse atorzaço, faleceu aí há uns anos atrás. E aí ele conta a história de como o vinho da Califórnia, lá do Napa Valley, em especial Chardonnay, né, que é um dos melhores hoje do mundo, Chardonnay de lá, como ele foi cair lá na França. Então, ele era um sommelier, um entendedor de vinho inglês, e ele queria fazer um campeonato às cegas com franceses. Então, ele levou esse vinho do Chardonnay lá dos Estados Unidos lá para a França, só com jurados franceses, e era o único vinho americano. O resto eram todos vinhos franceses e foi às cegas. E aí vocês assistam para ver qual foi, afinal, quem ganhou a medalha de ouro. Incrível esse filme. Nesse caso eu já sei. Essa história é muito famosa, né? Inclusive, depois disso é que acabou elevando de patamar, né, os vinhos da Califórnia. Muito interessante, eu não sabia que tinha filme dessa história, não. É muito legal, porque eles eram considerados caipiras, né? Isso. Que, imagina, americano fazer vinho, americano faz hambúrguer e Coca-Cola, né? Isso, então, exatamente. É muito legal, eles... fecharam a boca de vários europeus. Aí foi aí que começou também o novo mundo a ser mais respeitado, né? O novo mundo dos vinhos. E deve ter passado uma vergonha danada nesse julgamento aí, mas vamos lá. Bom, agora tem esse aí da Toscana, né? Qual que é esse? E para finalizar, Sobre o Sol de Toscana, é de 2003. Esse tem o livro e o filme. Eu já li o livro, o filme, os dois são incríveis. Claro que o livro sempre tem mais detalhes. É com a Diana Lane, ó, ela tá novinha aí, uma baita de uma atriz. E a história dela é uma... jornalista? Deixa eu ver. É escritora e ela é recém-divorciada e ela compra uma casa de campo na região da Toscana. Ai, que chato. E aí ela vai reformando a casa no meio lá dos vinhedos italianos. Esse também é encontrado na Apple TV. Uma comédia romântica também super gostosa. E o cenário também incrível. Puxa vida, olha, dicas, né, a gente está chegando, estamos nos aproximando do final de semana, dicas imperdíveis aí, né? Vinhos, aliás, filmes que inspiram, né, e trazem as suas mensagens, né, Natália? Isso, aí faz a lista, já vai assistindo, com pipoca e vinho. Não esquece o vinho na hora da pipoca, que vocês vão ver como vai harmonizar. Só lembrando, assim, pensando, quando tem uma pipoca com mais gordura, com mais manteiga,
vai para um espumante, por exemplo, para um vinho tinto com mais tanino, que aí tudo quando a gente pensa em gordura, a gente pensa em muito tanino, né? Que é para sugar a gordura ali da nossa boca, para limpar. E aí quando você vai só na pipoca com salzinho, vai para um chardonnay, para um sauvignon blanc, vai pensando, porque a pipoca sempre é a mesma, né? Vai pensando nos acompanhamentos. Pipoca doce, dá para colocar aí um moscatel. Então, dá para harmonizar muito bem também pipoca com vinho. Inclusive, daqui a pouco tá chegando a Páscoa, eu vou trazer aqui de chocolate com vinho em breve. Chocolate com vinho é algo mais assim que dá pra gente, né? Sei lá, entender, oferece alguma sugestão. Agora, essa da pipoca eu vou te contar. Como sempre, você tá me trazendo novidades aqui no programa, viu? Essa eu não sabia. É o que eu falo, não precisa acreditar em mim, só prova. Vai lá, prova pra você ver, tirar a conclusão que é muito bom. Pipoca no meu tempo combinava só com refrigerante, né? Como eu não tomo refrigerante, então tem pipoca, eu não sei como acompanhar. Agora já sei, a partir de hoje já sei. Pois é, aliás, o vinho combina com tudo. E aí eu tive uma seguidora esses dias que ela estava inconformada, que ela faz curso de gastronomia numa escola super renomada, e ela estava inconformada que o professor de enologia dela falou que pizza não combinava com vinho nenhum, que pizza só combinava com cerveja e refrigerante. E ela veio falar, Natália, eu pesquisei várias coisas e não achei nada. Eu falei, não achei nada porque não tem esse fundamento. Talvez possa ser difícil de harmonizar as pizzas do Brasil aqui, que tem muitos ingredientes. Mas, gente, pizza e vinho é incrível. Então, vinho combina com tudo, praticamente tudo. Não combina com ovo com gema mole e aspargos. Esse aí, quem conseguir harmonizar certinho, me passa a receita. Então, tá bom. Então, deixa eu te fazer uma perguntinha em cima disso, antes da gente encerrar. Você faz aquele jantarzinho, né? Pega a sua esposa, coloca lá, faz uma comida, como eu faço todos os dias, mas especialmente sábado, né? Ou domingo e tal, você faz aquela janta. E normalmente, aí, como é final de semana, você pode exagerar um pouquinho, pega um docinho, né? Algo mais doce de sobremesa. Bom, você está ali tomando vinho e tal. Terminou o jantar. Aí você serve a sobremesa. E aí, você para de degustar o vinho, escolhe outro ou continua bebendo? Beto, isso é muito pessoal, né? Eu gosto de tomar um vinho do Porto, né? Depois das refeições, assim, ainda mais as mais pesadas, com digestivo. Então, para comer com doce é uma das melhores coisas. Mas nada impede também. Tem vários vinhos tintos, por exemplo, um Cabernet Sauvignon combina com um chocolate mais amargo, né? Um Taná também. Então, nada impede de seguir. Eu sou daquela seguinte opinião, né? Eu sempre falo isso. Harmonizar é muito legal. Faça a experiência de vez em quando. Mas não precisa ser o tal do enochato. Não precisa harmonizar sempre tudo. Então, por exemplo, às vezes quero tomar um vinho tinto e comer aquela tábua de queijos ou comer um peixe. E vou. Às vezes não vai harmonizar tanto na boca, mas eu tô com vontade daquilo. E eu vou. Mas se você quiser seguir certinho a regra, aí eu sugiro você trocar para um vinho que vai combinar com aquela sobremesa. Tá bom, então vou seguir sua recomendação, vou abrir, aliás, eu tenho 3 garrafas de vinho do Porto lá em casa, que eu estou há tempos para abrir uma delas, né? Eu tenho uma que é pequenininha. E eu vou abrir, então, essa garrafa depois para harmonizar na sobremesa, semana que vem eu te conto. Agora só me dá uma última dica, quanto tempo e como eu devo guardar. Porque obviamente eu não vou tomar vinho do Porto a garrafa inteira. É, isso que eu ia falar. O vinho é tão inteligente, né? O mundo do vinho é tão inteligente que o vinho fortificado, né? O vinho do Porto, ele não precisa ser tomado inteiro, porque nem dá, né? Porque ele tem muito álcool, ele é muito forte. Então, dependendo do estilo dele, um Ruby aí até 2 meses, um Vintage 3 meses na geladeira, um Taylor aí 1 mês, mas na geladeira mesmo pode ser, tá? Com a rolha lá, pode ser deitadinho, ou em pé, de preferência dentro da geladeira se couber, senão, mas assim, 1 mês, 2 meses, tranquilamente ele dá. Então, por isso eu falo que o mundo dos vinhos é esperto, né, inteligente, porque imagina, ter que tomar um vinho do Porto no mesmo dia, ninguém nem comprava vinho do Porto. Mas tenha vinho do Porto para servir para os seus convidados, depois um café, com o café também ficou muito bom, né, o café e o vinho do Porto. Então, é uma ótima dica para você ter em casa um vinho do Porto. Bacana. E já vou falar para a Márcia, né? Toma essa tacinha e já vai dormir, porque também dá sono, como você falou, é forte, é isso aí. Valeu.
Natália, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela contribuição. Tenha um ótimo final de semana. Tem eventos esse final de semana? De sexta a quarta agora, direto. De sexta a quarta. Muito bem, não precisa nem fazer academia. Já vai. Então, você viu? Inclusive, semana que vem, eu estou com uma equipe lá em Santos para um workshop de caipirinhas. Vai ser uma competição só com espanhóis. A gente vai ensinar eles a fazerem as caipirinhas e aí eles vão preparar e aí vai ter votação entre eles, vai ter premiação, vai ser bem legal. Lá no Sheraton, em Santos. Bacana. Mande fotos pra gente divulgar também, isso é muito legal. Natália, parabéns. Valeu, ótimo final de semana, bom trabalho, até semana que vem. Obrigada, tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Até semana que vem. Natália Molina, empresária e conhece tudo de vinhos e mais um pouco.